Prosseguindo a nossa exposição do livro de Eclesiastes, vamos para o capítulo 4, a partir do verso 6. Eclesiastes 6 a 8. Hoje nós veremos estes versículos 6 a 8. No capítulo 4 de Eclesiastes, Salomão tem falado sobre o pecado da ganância. E ele mostrou que o pecado da ganância, assim como outros pecados, ele não vem sozinho na nossa vida, ele vem acompanhado de outros pecados. Vimos o pecado da opressão, a ganância, ela leva os mais fortes a oprimirem os mais fracos. Versículo 1 ao versículo 3, nós vimos isso. Também no versículo 4 nós vimos o pecado da inveja. A inveja motivando as ações dos homens por causa da ganância. A pessoa deseja, ela quer alguma coisa e então ela parte da inveja. A inveja está ali motivando o coração dos homens. E por fim nós vimos semana passada o pecado da preguiça. E até parece não fazer muito sentido, né? A ganância e a preguiça andarem juntas, mas andam. Eu até citei para você o exemplo das pessoas que gastam o seu sustento em jogos de azar. Por quê? Porque não querem trabalhar, são preguiçosos, querem ficar ricos, querem ter muito dinheiro sem trabalhar. E a ganância, nós vimos que ela conduz a esses pecados. A partir do verso 6, então, Salomão passa a nos mostrar como combater a ganância. E eu mostrei para você semana passada, e repito, que há um marcador no texto. No versículo 6, versículo 9 e versículo 13, todos eles começam com o adjetivo, que no hebraico é um adjetivo, é aqui para nós, também, né, o adjetivo melhor. A palavra melhor no hebraico é a palavra tov, que significa bom, adequado para uma finalidade, adequado para um determinado fim. Então Salomão, ele usa a palavra melhor, é isso, melhor do que aquilo. Essas três palavras, esses três versos começam com essa palavra e nos mostram então três comparações. E hoje eu verei com você a primeira comparação que ele faz. E a primeira comparação que ele faz diz assim, no verso 6 a 8. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho, nem irmã. Contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu se nego à minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Enfadonho trabalho. Vamos orar. Te pedimos, Santo Deus, que o Senhor nos guie na Tua palavra. Há muitas verdades que aqui precisamos guardar em nosso coração. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que dê a cada um aqui presente a porção que o Senhor quer para cada um. E que cada um de nós aqui seja edificado pela Tua palavra, absorvendo as verdades dela, observando as verdades dela e obedecendo cada detalhe da palavra do Senhor. Pedimos que também o Senhor nos livre do pecado da ganância, como veremos hoje. Começaremos vendo hoje como podemos nos livrar desse pecado. Ajude-nos a compreender Tua palavra. Pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Então, depois de refletir sobre os pecados da ganância e os pecados que acompanham a ganância, Salomão, então, ele faz três comparações. E a primeira comparação, que eu acabei de ler para você, do verso 6 ao verso 8,
ele nos mostra o contentamento versus descontentamento. Então ele compara o contentamento com o descontentamento. E ele começa o verso 6 dizendo assim: melhor é um punhado, literalmente, melhor é uma mão cheia de descanso, ou um punhado de descanso, né? Ainda a ideia é menos ainda, né? Um pouquinho de descanso nas suas mãos, do que as duas mãos em forma de concha, as duas mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Obviamente, aqui ele não está condenando o trabalho, ele não está se contradizendo, até mesmo porque no versículo 5 nós vimos o pecado da preguiça, e ele falou contra o pecado da preguiça, e falou a favor do trabalho, mostrando que o trabalho nos identifica com Deus, porque Deus trabalha até hoje, e o Senhor Jesus também. Então, se somos filhos de Deus, temos que agir como Deus, inclusive no trabalho. Temos que ser trabalhadores. Não podemos nos entregar à preguiça. Então, quando Salomão diz, melhor é um punhado, melhor é um pouquinho de descanso seguro em suas mãos, em uma das mãos. Punhado vem de punho, né? Melhor um pouquinho de descanso no punho, nesse punho, do que as duas mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Ele não está falando contra o trabalho, né? Como eu disse. Observe o singular, enquanto o punhado, né, é uma coisa pouca, um pouquinho na mão, mas um pouquinho de descanso, é melhor do que muito trabalho com as duas mãos cheias. Salomão não está contradizendo o que ele disse aqui no versículo 5, a respeito do trabalho. Devemos ser trabalhadores. O cristão não pode se entregar ao trabalho. O cristão não deve sonhar com a aposentadoria. O cristão deve sonhar com os céus, um descanso eterno. Se você puder se aposentar, se aposente. Mas entenda que a aposentadoria não é fim de vida, a aposentadoria não é o fim da sua vida. Pode ter sido o fim de um tempo de trabalho num determinado lugar, um tempo de serviço, mas você ainda tem muita coisa para fazer. Há trabalho certo para ti, cristão, que demanda toda a sua devoção. A palavra de Deus diz isso, um dos nossos hinos diz isso, né? Tem muita coisa para a gente fazer. Então não dá para a gente ficar se entregando ao ócio, né? À mofa, né? ao ócio. Mas na vida, o que Salomão está nos mostrando aqui no verso 6 é que na vida, às vezes, menos é mais. Você já viu esse ditado? Às vezes, menos é mais. Às vezes você dizer menos, você diz muito mais do que se você falar muito e a pessoa não entender. Às vezes, você ter menos coisas é mais prazeroso para você do que você ter um monte de coisas sem alegria no coração. Bem, a Bíblia diz isso para nós, né? Quando Salomão diz melhor, ele está dizendo bom, adequado para uma finalidade, adequado para um fim. É muito melhor você ter um pouco de descanso do que as duas mãos cheias de trabalho. E isso está em acordo com outras partes da Escritura. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo, lá em Provérbios 15, 16. Vamos juntos? Provérbios 15, 16. E a palavra de Deus diz assim, vamos juntos? Melhor é o pouco havendo temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Menos é mais. Um pouquinho para frente, Provérbios 16, verso 8. Olha de novo a palavra melhor aparecendo, né? Vamos juntos? Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Né? Um pouquinho mais à frente, Provérbios 17, verso 1. O mesmo Salomão dizendo para nós, Provérbios 17, 1. Juntos.
Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. São exemplos bíblicos que mostram para nós que às vezes menos é mais. Em outras palavras, contentamento. Contente-se com o que você tem. Aquiete-se. Contentar-se significa aquietar-se. Aquietar-se. Sossegar diante do que você tem. E desfrutar o que você tem. Tem gente que é tão rica, mas tão rica, que ela não sabe nem como desfrutar o dinheiro que ela tem. Adianta isso? Adianta isso? Às vezes você só tem uma laranja para chupar. Mas que bom que você pode sentir o sabor dessa laranja. Existem pessoas milionárias, mas que por uma questão de saúde, de enfermidade, não conseguem sentir o sabor da comida que come. Já imaginou que tristeza? Contente-se com o que você tem. Seja grato a Deus pelo que você tem. Seja pouco ou muito. Foi Deus quem te deu. Contente-se com o que Deus tem te dado, né? Bem, o contentamento com aquilo que Deus tem nos dado é parte da solução contra o pecado da ganância em nosso coração. É parte, não é só isso, mas é um bom começo para extinguirmos a ganância em nosso coração. Mas se em vez de termos contentamento, estivermos o tempo todo ocupados com o nosso trabalho, motivados pela ganância, veja bem, você pode estar ocupado com o trabalho e a sua motivação ser correta. Sua motivação ser a glória de Deus. Você trabalhar para a glória de Deus. Ok. Então, mas eu estou tendo muito trabalho, eu estou tendo muito serviço, muito trabalho, mas eu estou fazendo isso para a glória do Senhor. Se você tem consciência disso, tranquilo. O problema é quando você está sendo motivado pela ganância. Opa, eu trabalhei tanto e ganhei tanto. Então, se eu trabalhar mais um tanto, eu vou ganhar muito mais. Então, eu vou correr atrás de mais, quero mais, mais. E quanto mais você tem, mais você vai dizer que você precisa de mais, mais, mais. E aí você vai chegar no ponto em que Salomão disse, você tem as duas mãos cheias de trabalho, mas você está correndo atrás do vento. Você está jogando a sua vida fora. Você não está vivendo da forma que agrada a Deus. Você está perdendo o seu tempo, correndo atrás do vento, você está perdendo tempo. Você está correndo atrás do vazio, correndo atrás de coisas que não têm consistência alguma. Mas em vez do contentamento, se estivermos o tempo todo ocupados com o nosso trabalho, motivados pela ganância, quer seja para obtermos mais e mais coisas, ou pior, para pagar as coisas que nós já obtivemos sem ter dinheiro, o nome disso é dívida, né? E o cartão de crédito nos ajuda muito nesse sentido. Ele faz a gente comprar o que a gente não precisa com o dinheiro que a gente não tem e muitas vezes para impressionar quem a gente não gosta. E aí vem as dívidas. Entenda que você não está agindo nem um pouco diferente do preguiçoso. Você trabalhando gananciosamente, correndo daqui para ali e querendo mais e mais, você está pecando igualzinho peca o ganancioso ou preguiçoso. Enquanto o preguiçoso desonra a Deus com a sua preguiça, você desonra a Deus por não confiar no sustento e na providência dele. E por isso você quer mais, 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 porque você alimenta no seu coração a tola esperança ou a tola ideia de que se você tiver muito, você estará tranquilo. Tranquilidade não depende da quantidade de coisas que você tem. Um coração descontente com o que tem recebido de Deus será um competidor, disputando com os outros por bens e posses. Lançará a mão até mesmo de recursos pecaminosos,
como por exemplo da opressão, como nós vimos lá no versículo 1. Para conseguir cada vez mais, ele vai oprimir os mais fracos, ele vai oprimir outras pessoas, vai explorar outras pessoas. E no versículo 1 fala das lágrimas dos oprimidos. Ele não vai se importar se ele está fazendo gente chorar de tristeza. Um ganancioso, uma pessoa gananciosa, ela não se importa em oprimir, em machucar, em derramar lágrimas das outras pessoas. E ele não se importa. O sofrimento alheio não lhe causa desconforto algum. A única coisa que lhe causa desconforto é não conseguir o que ele deseja. E ele quer cada vez mais, mais e mais e mais. E quando ele não tem o que ele deseja tanto, ele fica infeliz. Mesmo tendo a casa cheia. Como nós vimos lá em Provérbios. A casa está cheia de carne, mas cheia de contendas. É melhor o pouco. É melhor um bocado seco. É melhor um pãozinho seco. Onde tem tranquilidade, onde tem harmonia. Do que uma casa farta, faltando amor, faltando Deus. Desfrute do trabalho que você tanto realiza com tranquilidade. Seja grato a Deus e contente com o que Ele tem dado a você. Administre com sabedoria. Se Deus o abençoar em sua administração e você conseguir enriquecer-se, ter mais bens, louve a Deus por isso. Mas não faça disso o alvo da sua vida. O seu alvo deve ser honrar a Deus com sua gratidão e ser diligente com os recursos que Ele lhe conceder. Esse deve ser o nosso alvo. Enquanto eu estou administrando o que Deus me deu, eu serei contente, estarei contente. Obrigado, Senhor, muito obrigado pela casa que eu moro, pelo alimento que eu tenho, pela saúde que eu tenho. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem me dado. Sou grato ao Senhor. E me dê sabedoria para administrar o que o Senhor tem me dado, para que eu administre também pensando no bem das pessoas. Um patrão crente, ele não deve pensar somente no lucro da sua empresa, ele deve pensar também naqueles que estão sob a sua gerência, famílias que dependem daquele trabalho, daquele sustento. Por isso ele deve olhar para os lucros que a empresa tem e de alguma forma abençoar a vida dos seus funcionários também, dos seus empregados. Um empregado cristão, ele deve pensar o seguinte: eu vou trabalhar, dar de mim o máximo, ser o melhor empregado aqui da empresa, não para ter o meu nome lá como funcionário do mês, não, mas para que Cristo seja glorificado na minha vida, para que o meu patrão, ao falar de mim, diga assim: puxa vida, o meu melhor funcionário é aquele rapaz ali, o que ele tem de diferente? Já sei, ele é crente. Ele teme a Deus. E ele trabalha para mim como se estivesse trabalhando para Deus. Porque é assim mesmo que um crente tem que trabalhar. O crente tem que pensar em ser bênção onde ele está, né? Mas se o descontentamento estiver no meu coração, eu não vou fazer nada disso. Eu ficarei resmungando, reclamando, participando de greves, sendo um problema para a minha empresa onde eu trabalho, ou sendo um problema para os meus empregados. Precisamos entender que a nossa vida é muito além do que está aqui. E nós vivemos para a glória de Deus, nós fazemos as coisas para a glória de Deus. Observe que o Senhor Jesus disse exatamente isso quando ele falou, quando ele nos advertiu sobre o desejo de adquirir muitas coisas, de ter as duas mãos cheias. O que o Senhor Jesus diz?
lá em Lucas 12:15. Tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza. Avareza e ganância andam juntas. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Para o mundo lá fora é assim, quanto mais rica a pessoa for, mais ela será respeitada e notada, não é mesmo? Mas para Deus, isso não quer dizer nada. A sua vida não consiste nos bens que você possui, na abundância de bens que você possui, ou na falta desses bens. A sua vida, meu irmão, consiste em você estar na presença de Deus, vivendo para a glória do Senhor. O Senhor Jesus conta a parábola do rico insensato, que havia feito uma colheita maravilhosa naquele ano, e ele estava pensando, vou derrubar meus celeiros, vou construí-los ainda maiores e vou entulhá-los, enchê-los. E aí eu vou ficar tranquilo. E vou dizer para mim mesmo, fique tranquilo, você está muito bem abastecido. Aí Jesus diz assim, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Por isso o Senhor Jesus diz lá no capítulo 12, verso 21 de Lucas, assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Meu irmão, nós devemos desejar ser ricos para com Deus, em relação a Deus. A nossa riqueza deve ser a nossa comunhão com Deus, e não as coisas desse mundo, e não os bens materiais. Porque se o meu coração estiver em comunhão com Deus, tenha eu bens materiais ou não, eu serei feliz do mesmo jeito. Eu viverei feliz do mesmo jeito. O Senhor Jesus quer que você foque a sua vida não em ajuntar posses neste mundo, mas em promover o reino de Deus e a sua justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor Jesus fala de comer, beber, vestir, coisas básicas da vida. Por que vocês andam inquietos com relação ao que vocês vão comer, ou beber, ou se vestir? Os passarinhos, o Pai Celeste cuida dos pardais, não falta comida para eles, mas o pardal tem que levantar cedo, sair cedinho do ninho dele e sair catando bichinho por aí, né? Tem comida, mas tem que caçar, tem que ir atrás. Da mesma forma nós, Deus nos abençoa, a providência de Deus é real em nossa vida, mas nós temos que fazer a nossa parte também. Temos que fazer a nossa parte também, trabalhar. Por que vocês estão inquietos quanto ao que há vez de vestir? Olhem os lírios do campo, disse Jesus. Nem Salomão, este Salomão que escreveu Eclesiastes, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E quem é que veste os lírios do campo com beleza? Deus. Aí Jesus pergunta, você acha que você não vale mais do que um pardal, do que um lírio do campo? Por que você está inquieto? Faça o seguinte, amanhã cedo, levante, vá trabalhar. Vá fazer o que você tem de fazer, vai trabalhar. Trabalhe com alegria, com contentamento. Volte para casa, volte com alegria no seu coração, contente com o lar que você tem, com a casa que você tem. O único descontentamento que deve haver no seu coração e no meu coração é na nossa devoção a Deus. Você já observou como que a gente se contenta facilmente com a vida de oração que a gente leva? Por mais pífia que ela seja, por quase inexistente que ela seja, a gente não se incomoda tanto, já viu isso? Você já observou como que a gente não se incomoda com a pouca leitura e o pouco estudo da palavra de Deus que a gente tem durante a semana? Dez, 15 minutinhos de devocional diário para nós é o suficiente, e a gente já se acha o mais piedoso dos crentes, porque eu tenho 15 minutos, 10 minutos de devocional todos os dias. Você já observou como que a gente se contenta com o que a gente não deveria estar contente?
Se a gente tivesse o tempo todo estudando a palavra de Deus, ainda seria pouco. Se a gente tivesse o tempo todo orando, ainda seria pouco. Mas a gente se contenta com isso, com tanta facilidade. Mas a gente não se contenta com aquilo que a gente também deveria se contentar, que são os bens materiais. A gente não está contente, a gente quer sempre mais. Quer sempre um carro melhor, uma casa melhor, uma roupa melhor, uma comida melhor. Já observou isso? Descontentamento, como que ele age em nossa vida, nos fazendo prender as coisas desse mundo. Versículos 7 e 8, Salomão, ele descreve uma cena muito triste. É uma cena hipotética, ele não cita o nome da pessoa, porque esse fato aqui não aconteceu, mas acontece, né? É igual às parábolas. As parábolas são assim. São fatos que não aconteceram de fato, mas são fatos que acontecem, né? São circunstâncias que acontecem. E aqui ele cita o caso de um homem que não tinha filho, não tinha esposa, não tinha nem irmãos, ele não tinha descendentes, não tinha ascendentes, os pais já morreram, os avós já morreram, ele não tinha parentes colaterais, não tinha irmãos, ele era sozinho no mundo. E esse homem, a quem Salomão considerou a vida desse homem uma vaidade, uma coisa vazia, uma coisa inútil, ele disse assim que esse homem, não tendo ninguém, não cessa de trabalhar e os seus olhos não se fartam de riquezas. Aqui nós vemos o descontentamento. Essa expressão, não se fartam de riqueza. Os olhos dele não se contentavam com o que ele tinha. E ele trabalhava mais e mais para ter mais e mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e assim. E ele não se fartava. E ele não cessava de trabalhar, os seus olhos não se fartavam. Os seus olhos não diziam assim, chega, já tem demais. Tá bom, chega. Já tem mais do que suficiente. Não, ele não dizia isso. Também ele não dizia o seguinte, para quem trabalho eu, se eu nego à minha alma os bens da vida? Ele não se perguntava, ele era um homem que não se examinava e que não examinava a sua real condição de vida. E assim muitas vezes nós agimos, irmãos. Nós não avaliamos as coisas mais importantes da nossa vida. Nós não gastamos tempo avaliando se as decisões que nós estamos tomando são decisões sábias. Nós simplesmente fazemos, ligamos no piloto automático. Esse homem é o típico caso do ganancioso que ligou a sua vida no piloto automático, colocou lá no botãozinho, piloto automático. E trabalha a fim de ter mais, e ele não se dá conta de que um dia ele vai morrer. E ele não tem ninguém para deixar isso. Salomão também teve esse mesmo dilema, lá no capítulo 3, verso 11. Salomão teve essa mesma dificuldade quando ele, ou melhor, 3:11, não, desculpa. Quando ele falou sobre o filho dele, né, que ele haveria, capítulo 2, verso 21. Salomão teve esse mesmo dilema. Se eu estou construindo esse império, esse reino maravilhoso, esse reino riquíssimo, e o meu herdeiro será o Roboão. Será o jovem Roboão. O rapaz não sabe trabalhar, não sabe administrar, é um bom vivan, leva uma vida na mofa, na preguiça. Que será do meu reino? E Salomão não viveu para ver a desgraça que foi o filho dele como rei. Roboão dividiu o reino, acabou com o reino de Salomão. Foi o pivô da divisão do reino de Israel. Acabou. Mas Salomão aqui está falando de um homem que está numa situação ainda mais complicada. Esse homem não tinha filhos, não tinha irmãos, não tinha pais. Ele não tinha para quem deixar a fortuna dele. No Brasil,
se esse homem fosse um brasileiro dos nossos dias, ele iria deixar a fortuna dele para o pior herdeiro que pode existir, o Estado. Toda a fortuna dele ficaria para o Estado. Um ministro da Fazenda como o que nós temos, como o presidente que nós temos hoje, né? Estão taxando tudo. Se você respirou, estão taxando até o ar que você respira, o negócio está feio. Ele ia ficar muito feliz em receber a fortuna desse homem aqui, né? Pior herdeiro que ele poderia ter era o Estado, que sequer iria fazer uma menção honrosa dizendo fulano de tal que partiu e deixou uma grande fortuna para o Estado administrar. Ele sequer vai fazer isso. A primeira oportunidade que o Estado souber que esse homem estava deixando essa fortuna, ia cravar as suas garras ali, ia ficar com toda a sua fortuna. Esse homem não parou para questionar por que eu estou trabalhando tanto. Ou para quem, né, ele faz essa pergunta, né? Para quem eu estou trabalhando? Para quem trabalho eu? Essa é uma pergunta que você e eu devemos fazer. Para quem você trabalha? Para quem você vive? Você vive para você mesmo? Você vive para satisfazer as suas vontades? Para quem você faz o que você faz? Esse homem não fazia para Deus. Ele não trabalhou e ajuntou para deixar uma fortuna para ser doada para uma entidade beneficente, carente, nada disso. Ele não estava pensando em Deus, ele pensava em si mesmo. E pessoas que pensam em si mesmas são perdidas em si mesmas. Observe que ele diz, para quem trabalho eu? Ou melhor, ele não fez essa pergunta, né? Ele não perguntou para si mesmo, para quem eu estou trabalhando? Se eu não tenho ninguém para deixar a minha fortuna? Se eu não consigo desfrutar do dinheiro que eu ganhei, eu não consigo fazer uma viagem, não consigo realizar um sonho, um desejo, eu não consigo, porque eu só quero trabalhar, trabalhar e trabalhar. Que vida mais fútil, você não acha? E aí a gente entende o que Salomão quis dizer, é melhor você ter um pouquinho de descanso numa das mãos do que as duas mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Esse homem corria atrás do vento. Tanto que Salomão começa o versículo dizendo, né? Eis o que considerei outra vaidade debaixo do sol. Ele usa novamente a palavra vaidade, mostrando, olha que loucura, que coisa mais sem sentido, né? Eu encerro aqui fazendo algumas observações, algumas aplicações. Primeiro, um coração contente com a vida que Deus lhe deu, não se afadiga num trabalho sem sentido. E ainda que não tenha alguém do seu sangue para com quem compartilhar, haverá de ser uma bênção na vida de outras pessoas, diferentemente daquele ganancioso avarento. Lembrando que a avareza é idolatria, conforme Colossenses 3, verso 5. Então, se você vive para a glória de Deus, o seu trabalho, por mais que você se canse, que nós nos cansamos, afinal de contas, né? Somos humanos. Depois de um dia puxado de trabalho, a gente chega em casa, a gente quer descansar, a gente se cansa. Mas a gente tem aquela sensação de realização. Saber assim que eu trabalhei para Deus, hoje o meu dia, eu trabalhei para a glória do Senhor, eu honrei a Deus lá no meu trabalho. Eu dei um bom testemunho para a glória do Senhor. Eu mostrei para as pessoas que estavam perto de mim, que se relacionaram comigo, eu mostrei para elas algo mais do que o produto das minhas mãos. Eu mostrei para aquelas pessoas Jesus. Eu glorifiquei a Deus ali. Eu glorifiquei a Deus. Uma pessoa que age assim vai ser bênção nas mãos de Deus.
vai ser bênção na vida de outras pessoas. É melhor você ter menos e ter mais tempo para dedicar-se a Deus, dedicar-se à sua família, dedicar-se à obra do Senhor, do que você viver sozinho, agitado, numa vida sem sentido, podendo comprar tudo que o seu dinheiro pode comprar, mas não comprando ou obtendo aquilo que Deus quer para você. Que adianta você ter condição de comprar tudo que você quer, mas isso que você quer não é o que Deus quis para você. Essa é a causa de muita infelicidade. Muitas vezes nós somos infelizes por isso. É melhor não se sobrecarregar para ter tudo o que o seu coração deseja e descansar na presença de Deus, desejando tudo o que Deus deseja para você. Repito, não estamos falando aqui contra o trabalho. Não estamos falando aqui a favor do ócio. Estamos falando aqui sobre contentamento. Contentamento. Provérbios 10, 22 diz: a bênção do Senhor enriquece, e com ela, Ele, Deus, não traz desgosto. Isso nos remete à próxima comparação, do versículo 9 ao versículo 12, que nós veremos semana que vem. Contentamento versus o descontentamento. Comparados aqui estão o contentamento e o descontentamento. Você tem uma vida de contentamento na presença de Deus ou seu coração está cheio de descontentamento? Contentamento glorifica a Deus, deleita-se no Senhor. Descontentamento desonra a Deus, depõe contra a bondade do Senhor, nega a benevolência e a bondade do Senhor. Você é contente? O seu dia, o seu trabalho, você faz dele um fim em si mesmo, ou o seu trabalho para você é apenas um meio para glorificar a Deus, um meio para mostrar Deus a este mundo perdido? O seu trabalho traz para você satisfação, traz para você alegria. Não é porque você está realizando a profissão que você sonhava ter. Não somente por isso, mais do que isso. O seu trabalho traz alegria para você, porque você olha para o seu trabalho não apenas como um meio de ganhar dinheiro, mas um meio de promover a glória do Senhor. Ah, pastor, mas o meu trabalho, eu sou marceneiro. Ah, pastor, eu sou vendedor, eu sou professor. Como que eu vou glorificar a Deus lá? Trabalhando honestamente, dedicadamente e alegremente. Ah, mas você não conhece o patrão que eu tenho. Se você conhecesse o patrão, não importa quem é o seu patrão. Eu conheço o seu Deus. É só isso que importa. Eu conheço o nosso Deus. E é só isso que importa. Porque afinal de contas, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, fazemos isso para a glória de Deus. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude. Amém.